Aleluia. A graça e a paz para a Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa noite, convido você a abrir comigo em Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 17. A gente vai ler dois textos também. Êxodo 33, 12 ao 17. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fale sobre este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos desta terra. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Quero ler outro versículo com vocês. Vem lá em Mateus capítulo 13. Aleluia. Mateus 13. Versículo 44 e 45 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que ele possui e a compra. Aleluia. Você pode sentar nessa noite. Nós iremos nessa noite meditar um pouco sobre esses dois textos, amém? Eu queria nesse momento, amados, falar a respeito da presença de Deus. Na verdade, começando falando sobre a ausência da presença, sentida da presença de Deus. Como assim? Irmãos, há momentos na nossa vida em que a gente se sente inquieto, a gente se sente incomodado. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos até fazendo algo para o Senhor, certo? Mas há momentos em que vem um incômodo, vem uma inquietude. Né? Quando a gente se sente como se algo não estivesse rompendo em nossas vidas. Né? A gente se sente incomodado. Às vezes tem um movimento, às vezes, né? Mas não tem a presença verdadeiramente. Às vezes não tem a glória de Deus sendo derramada. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente está até fazendo, está até em atividade. Mas muitas das vezes, né, vem um sentimento que falta ainda mais profundidade, vem um sentimento que falta ainda mais intimidade. E na nossa caminhada, irmãos, nós não podemos, né, nos conformar, certo? Dessa forma, mas nós devemos buscar a intimidade, buscar essa presença cada dia mais em nossas vidas. Porque nós podemos, às vezes, estar caminhando, mas caminhando sem a presença. Isso é muito forte, né? Porque esse texto que a gente leu, o primeiro texto de
Êxodo, né? No capítulo 33, Israel vive exatamente esse drama. Eles estão caminhando, eles estão com uma promessa, né? Mas Deus havia dado a promessa a eles, eles estavam caminhando por uma promessa, mas a presença, né? Era a presença manifesta de Deus para aquele povo, ela iria ser retirada. E Moisés intercede, Moisés vai roga a Deus para que aquilo não acontecesse. Então, assim, a promessa estava diante deles, a terra prometida estava diante deles, né? Mas o Deus da promessa, né? No momento que o Senhor diz que ele iria mandar um anjo, né? Que a caminhada deles iria ser, né? Um anjo iria conduzir eles, o Senhor não estaria mais no meio do seu povo. Você imagine o tamanho da tristeza daquele povo, né? Daquela nação, né? As palavras do Senhor certamente deveriam ter deveriam ter entristecido muito o coração daquele povo. E se a gente for olhar, irmãos, para nós, né? Nós olharmos para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, irmãos, todos nós estamos em uma caminhada. Né? Nós estamos caminhando por uma promessa gloriosa, amém? E a presença do Senhor, ela está no nosso meio, a presença do Senhor, ela vai conosco, ela está conosco. Então, em nenhum momento nós devemos desperdiçar, devemos se acomodar, né? Deixar com que o comodismo ele nos tome ao ponto de da gente sentir essa ausência da presença, né? E a gente se acomodar, a gente parar, a gente se conformar com isso. Mas nós devemos rogar ao Senhor, assim como Moisés rogou que se a tua presença não for comigo, né? Não for conosco, não nos faça sair daqui. Né? Eu acredito, irmãos, que algo que é mais precioso em nossas vidas, aquilo que é mais precioso em nossas vidas, certamente, irmãos, é a presença de Deus. E parece que se nós não nos despertarmos para isso, nós podemos, como eu falei, estar em atividade, nós podemos estar caminhando e se conformando sem a presença do Senhor. Mas isso é possível, né? Talvez você aí esteja se perguntando. É possível perder a presença de Deus? Será que isso não nos preocupa? Será que isso não, né? Será que a gente não levanta esse questionamento muitas das vezes? Será que eu tenho a presença de Deus? A presença do Senhor está comigo, verdadeiramente? É uma pergunta que a gente deve sim, né? Em momentos, amados, a presença manifesta de Deus ao estar comigo. Eu quero dizer algo para nós, irmãos, que a restauração espiritual nas nossas vidas, ela acontece quando a presença de Deus ela é realmente valorizada nas nossas vidas. Quando a gente valoriza a presença de Deus em nossas vidas, nós vivemos aquilo que é mais precioso, nós vivemos o reino de Deus. Amém? Então, assim, é muito mais, irmãos, a presença do Senhor é muito mais do que conquistas, é muito mais do que promessas, né? Muito mais do que isso. A presença de Deus, ela é o bem mais precioso, é aquilo que nós temos de mais precioso, aleluia? E muitas das vezes é necessário a gente perder muitas coisas, até tudo, para ter o tudo, para ter aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus, aleluia? Então nós devemos sim, né, sempre estar nos autoexaminando, como é que eu estou na presença de Deus. Amém? E aí eu perguntei, né, será que isso é possível de acontecer? Né? Será que é possível a gente perder a presença de Deus? Êxodo 32, no versículo 7. Glória a Deus. Êxodo 32, versículo 7. Diz assim: Então, disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado.
fez para si um bezerro fundido e o adorou e sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Irmãos, a razão pela qual o povo havia se perdido, não é perdido ali a presença, era justamente a corrupção, era justamente o pecado. O pecado, ele nos tira do caminho. O pecado, ele nos tira a presença. O pecado, ele nos tira, né, da presença gloriosa do Senhor. Né? E quando isso acontece, irmãos, Deus, ele já não é mais o centro. Né? Outras coisas começam a tomar o lugar do Senhor, começa a ser, né? E assim, quando outras coisas tomam o lugar de Deus, são essas coisas que a gente começa a dar mais valor, dar mais prioridade. Né? Israel, aqui ele continua sendo o povo eleito de Deus, né? Mas eles estão aqui perdendo a comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus. É interessante, irmãos, quando a gente olha para a vida de Sansão, por exemplo, né? Sansão, por várias vezes, ele lutou, né? Mas houve um determinado momento que ele vai lutar e a força, aquela força, já não estava mais com ele. Foi-se, né? A presença foi, a manifestação ali do Senhor na vida daquele homem se foi. Devido ao comodismo, devido à falta de reverência, devido à quebra, né, da aliança ali. Então, assim, é um perigo. Né? É um perigo. Né? Muitas das vezes a pessoa nem não saiu do caminho, não saiu ali da rota, está indo, né? Mas seguindo, sozinho, aonde o Senhor já não está mais. Isso é triste, né, irmãos? Caminhar sem o Senhor é muito triste. Uma caminhada sem a presença de Deus, ela é triste. E quando a presença de Deus ela já não está mais na vida de Sansão, não foi percebida assim, de imediato. Na vida de Sansão, né, essa ausência da presença ali não foi percebida de imediato. Ele é um exemplo disso, Sansão, né? Mas quando em um momento que ele tentou agir, né, ele mesmo ali se percebe que ele já não tinha mais a presença, que a presença do Senhor já não estava mais com ele. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Quantas vezes, irmãos, nós podemos até manter, né, exteriormente uma linguagem cristã, a gente pode até manter ali uma rotina, né, de um cristã religiosa, né, mas viver sem a presença manifesta de Deus, mas viver de uma forma onde a manifestação de Deus já não há mais. Né? E é motivo de muita tristeza quando isso acontece. Né? Porque o cristão ele não foi feito. Nós fomos feitos para viver, né, a cada dia as manifestações, a presença gloriosa no nosso meio, na nossa vida. Amém? Vale a pena, amados, perder muitas coisas, né, para ter o que é mais precioso, que é a presença do Senhor, que é o Senhor em nossas vidas. Então, assim, não vale a pena a gente viver, né, promessas sem a presença. Não vale a pena a gente viver promessas, a gente viver conquistas, a gente viver sonhos, né, nessa terra, vivenciar muitas coisas, tirar proveito de muitas coisas nessa terra, sem o principal. Qual é o prazer que tem? Viver as promessas sem o dono das promessas. Isso é para a gente refletir.
em nossas vidas. Qual é a alegria que dá, qual é o prazer que dá vivenciar muitas coisas, ter sucesso, ter conquistas, sonhos, né? Promessas feitas até pelo Senhor, mas sem Ele. Né? Então é para a gente refletir nisso, não vale a pena. Né? Porque realmente aquele que nos preenche é a presença, aquele que nos preenche é o Senhor. Você pode até estar passando por muitas dificuldades nesse momento. Você pode ter chegado nesse lugar aqui vivendo talvez a maior tempestade da sua vida. Mas se você tem o Senhor, né? Se você tem a presença do Senhor na sua vida, você tem tudo. Amém? Ele tem um consolo, Ele tem a resposta para você. Ele tem o escape, Ele tem a saída, Ele tem a verdadeira alegria. Aleluia! Nenhuma promessa, irmão, substitui a presença. Nenhuma promessa. Amém? No 33, capítulo 33 de Êxodo, ainda, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: sobe para a terra que manda leite e mel. Eu não subirei diante de ti. Olha só, irmãos. Porque és povo de duro serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a pleitear. E nenhum deles se vestiu seus atavios. Olha só, irmãos. Isso é muito interessante, né? Porque o Senhor está dizendo, olha, a promessa continua. A terra, ela continua disponível para vocês. Continua, sobe, continua caminhando. Mas a minha presença, eu não estarei no meio. Porque o povo é de duro serviço, o povo é duro, né, de coração. Eu não posso ir. E aí, quando o povo ele ouve essas palavras, né, essas notícias, eles começam a se plantear, eles começam a se derramar, a chorar. A alegria, né, já não há mais. Porque quando não há mais a presença, irmãos, não há mais alegria. O crente sem a presença, né? O que é o crente sem a presença? Como eu falei, você pode estar vivendo a grande tempestade da sua vida, mas se não há presença, ou a gente pode estar no auge, né, das nossas vidas, falando assim, né, de conquista, de sonhos, mas sem a presença, no auge das promessas, né, mas sem a presença, né, não há alegria, não há prazer. Porque realmente o que nos preenche totalmente, o que realmente nos alegra verdadeiramente, é o Senhor. Aleluia! Quem está feliz aí? Aleluia! É mesmo você estando aqui todo quebrado, né? Mas você tem aquela sensação, não, o Senhor está comigo. O Senhor está no barco, né? Nós vamos atravessar essa tempestade, né? Aleluia! Amém, irmãos? Então a gente viu aqui que Deus ele oferece, né, a terra, mas ele não disse que a presença dele estaria, né? Isso não satisfaz, como eu falei. Nada nessa vida dela vai satisfazer o homem. Sempre vai haver, sempre haverá, né, um vazio sem Deus. Se não houver Deus, se não tiver Deus, se não tiver a presença, sempre vai ter um vazio no coração do homem, amém? Então, nenhuma promessa ela vai substituir, né, a presença do Senhor. Então, assim, não adianta avançar sem a intimidade. Moisés diz, não nos faça sair daqui, né? Subir daqui, sair daqui. Né? Eu acho muito tremendo, irmãos, a ousadia desse homem.
realmente mostra assim uma grande intimidade, porque ele não está falando com outro homem, né? Ele está falando com o Senhor. Né? Isso é muita ousadia, é realmente alguém que tinha muita intimidade. Aleluia. Então, assim, quem está caminhando conosco, irmãos? Quem está caminhando com você nesse momento? A presença de Deus, irmãos, a presença do Senhor, ela pode sim ser restaurada através do arrependimento, através do alinhamento. Amém? Diz, né, que eles já tinham perdido, já não estavam mais os atavios, né? Aquilo que alegrava eles já não estava mais. Eles, o povo já estava distraído com outras coisas. Né? O povo ele já estava ocupando, né, um espaço, o lugar de Deus, né? Se preenchendo com muitas coisas, tentando se alegrar com outras coisas. Mas no momento em que há arrependimento, irmãos, reabre o espaço para novamente a comunhão, para novamente a intimidade, para novamente a presença do Senhor em suas vidas. Glória a Deus. E a gente vê, irmãos, que o problema, né, não é Deus. Né? Não é que Deus estava distante do povo, não. O problema era o coração desalinhado do povo. O coração do povo estava assim, né, fora, estava desalinhado, fora realmente da presença do Senhor. Então Deus ele nunca vai se afastar de nós. A presença do Senhor ela nunca vai se afastar. O grande problema, irmãos, é nós mesmos, é o nosso coração. O grande problema é a nossa prioridade. Né? E o Senhor ele sempre espera que a gente retorne. Quando a gente olha, né, para exemplos bíblicos, né, que o Senhor vai dando, né? E o Senhor, como Pai, ele sempre espera que o filho retorne, que o filho volte, que o filho reconheça, né? E essa presença, irmãos, ela pode ser restaurada. Amém? Irmãos, o que faz a diferença, o que nos faz ser diferente, o que nos distingue é a presença de Deus. Amém? Nosso diferencial é a comunhão, é a intimidade com o Senhor. Então, assim, aonde Deus está, irmãos, né, há diferença, há distinção. O Senhor está com você, amém? Não importa, irmãos, é o lugar. Se a presença do Senhor estiver conosco, né, você é diferente, nós somos diferentes. Nós somos o povo escolhido. É interessante que você olha para exemplos como José, né, no Egito. Não era o lugar, né? Você olha para Daniel na Babilônia. O contexto onde eles estão, a estrutura, né, totalmente corrompida, totalmente de pecado, de apostasia, de idolatria. Né? Você olha para a igreja de Atos, perseguição, aquele contexto ali. Né? Mas o que fazia diferença? O que fez diferença na igreja? O que fez a diferença na vida desse homem? Se não era a presença de Deus. Nós precisamos carregar cada dia nessa manifestação gloriosa, essa glória, né, da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Agora eu quero pedir para você ir lá para o nosso segundo texto que a gente leu, que é Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13.
Senhor, Ele traz aqui uma série de ensinamentos a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Eu queria destacar o versículo 45, onde ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Alguns dias, né, eu venho meditando, né, sobre essa parábola. É uma parábola bem pequena, simples, né, das muitas que o Senhor ele traz, ensinando a respeito do reino de Deus. O reino do Senhor, irmãos, ele é um tesouro, amém? O Senhor, ele, aqui, né, o autor, ele traz aqui, Mateus traz, escreve para o povo, mostrando que o Senhor Jesus, ele é um rei. E é interessante a gente ver esses ensinamentos, né, no Novo Testamento, muito a respeito disso, sobre o reino, sobre Jesus, mostrando, e principalmente Mateus, mostrando Jesus como rei. E ele mostra nessa parábola que um negociante, né, ele vende tudo, né, tudo que tem, né, comparando aqui. No que negocia, procura boas pérolas, ele vende tudo, achando uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. A questão é quanto custa, né, a presença, quanto custa o reino. O reino quer trazer, né, essa pérola, né? Ele comparando com essa pérola. A pérola é o Senhor. O que é o bem mais precioso para nós? É o Senhor. É a presença. E quanto custa, irmãos, a presença? Quanto custa? Custa tudo de nós. Tudo que a gente tem. Isso custa muitas vezes a renúncia, né? A gente renunciar a muitas coisas. Então, assim, nós não podemos, quando a gente olha para essa parábola, certo? E traz essa pérola, a pérola, ela é muito interessante como ela é formada. Vocês sabem, acredito que muitos aqui sabem como a pérola ela é formada. Já ouviram? Já, né? Ela é muito interessante, o processo de formação da pérola. Né? E a maior dificuldade para nós, irmãos, é quando não é perder as bênçãos. A nossa maior dificuldade na nossa caminhada não é perder, né, as bênçãos, é perder a presença. Quando a presença de Deus ela é restaurada nas nossas vidas, né, ela pode também transformar pessoas. Ela pode mudar ambientes. Você, nós podemos mudar os ambientes onde nós estamos. Amém? Então, assim, para a gente compreender bem essa questão da pérola, voltando, né, precisa compreender esse processo, né, como ela é construída. Amém? Ela se desenvolve na ostra. A pérola, ela nasce. É interessante que ela nasce, de certa forma, em meio à dor, o processo dela. Às vezes um objeto estranho, ou até um grão de areia entra na ostra. E ali começa a incomodar ela. E ela não tem mãos, né? Então, para expelir, ela vai formando ali uma camada.
E é ali onde se forma a pérola de grande valor. O que eu quero dizer para nós, o que nós podemos extrair disso para as nossas vidas? Muitas das vezes, irmãos, em meio às dores, né? Em meio ao processo de dor, né? Pode ser também, né, usado, né, pelo Senhor para extrair de nós as melhores pérolas de valor. Amém? O reino de Deus, ele custa tudo, como eu falei. Ele custa renúncia, entrega a nós. Né? E eu quero dizer que nesse processo a dor ela não é o fim. Mas nesse sentido a dor ela é só o começo. Né? É o começo do processo, amém? Onde Deus tem coisas grandiosas para fazer através, na sua vida, nas nossas vidas, através das nossas vidas. As dores, irmãos, as dificuldades, as tempestades que nós passamos durante a caminhada, elas não são desperdiçadas. Muitas das vezes o Senhor vai usar esses momentos assim para nos trazer maturidade, para nos fazer crescer. Você que está aqui nessa noite, né, durante esse processo todo que você passou já na sua caminhada para estar aqui, houve momentos de dores. Né? Talvez, certamente, esse processo ainda está contínuo, ele continua nas nossas vidas, mas fique em paz. Se você continua na presença, se você ainda está na presença, se você permanece na presença, continue. Certamente isso vai produzir em você um grande peso de glória do Senhor. Né? E as feridas, muitas das vezes, como eu falei, esse processo da ostra, né? Dói, causa ferida, corta ali na carne, né, da ostra, né? Mas, e nas nossas vidas é assim também, muitas das vezes nós precisamos ser tratados, muitas das vezes, né? Mas isso vai gerar em nós testemunhas para alcançar outras vidas. Né? As cicatrizes, né, elas mostram, né, dificuldades, né, tempestades que nós passamos, né, mas elas servem também, quando as pessoas olharem, servem também de testemunho para alcançar outras vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nesse processo, irmãos, né, onde nasce a pérola, né, ele é um processo interno, ele não é externo. Né, na ostra, né? E esse processo, ele não pode ser abandonado. Né? Nós, e trazendo lá para Moisés, linkando lá com Moisés, né? Moisés, ele não abandona a presença. Né? Em nenhum momento, Moisés, ele não abandona a presença, ele não quer ficar sem a presença. Né? A gente, trazendo um pouco mais para Davi, a gente vê quando Davi, em algum momento também, ele passa por um momento turbulento na vida dele. Né? Ele pede, né, para o Senhor que não retirasse dele a presença. Né? Porque a presença é o bem mais precioso que nós temos. Amém? Amém? E o inimigo, muitas vezes, ele tenta entrar para tentar destruir, nos tirar da presença. Mas nós devemos ser governados pelo Senhor, nem pelo Rei dos Reis. O inimigo, ele tenta destruir, como eu falei, ele tenta, né, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? A gente não vai jamais escolher a forma, né, de ser atacado. Né? Se a gente pudesse, né, não. O inimigo, ele tenta nos destruir de todas as formas. Né? A gente não pode escolher a intensidade, né, das tempestades, das dores, não. Né? Mas nós devemos entender, amados,
que nesse processo, né, nós não podemos passar por ele sozinhos. Não importa o tamanho, não importa a intensidade. O que importa é se o Senhor estiver conosco. O que importa é se a presença do Senhor estiver conosco. O Senhor é Ele que nos define, amém? Não são coisas, não são pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar nesse momento o Ministério do Louvor. Como eu falei, a pérola ela não se forma no exterior, ela se forma no íntimo. Há momentos nas nossas vidas que nós vamos nos sentir assim. O Senhor me chamando, né? Às vezes no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento que é só você e Deus. Mas nesses momentos, amados, no momento no seu quarto, no momento que você está passando por um momento de que você olha e não vê saída, não vê escape. Você olha para o ambiente exterior, não vê nada acontecer. Certamente, irmãos, o Senhor está nos tratando. Certamente o Senhor está trabalhando no nosso íntimo. Certamente pérolas estão sendo geradas. Então não dê, que a gente não venha desperdiçar isso. Que a gente não venha perder isso, jogar fora isso, deixar esse processo parar. Paulo vai dizer que nós temos os tesouros em vaso de barro, nós temos a presença. Mesmo nós sendo barro, mesmo nós sendo falhos, mas o nosso íntimo, o nosso coração há algo precioso, amados. Eu convido você a ficar de pé nesse momento, mas quem puder ficar de pé nesse momento. Eu sei que aqui só há cristãos. Aqui há pessoas que certamente estão na presença do Senhor. Não estão longe da presença do Senhor. Mas guarde essa presença. Não perca essa presença. Não desperdice essa presença. Por nada. Não negocie essa presença por nada. Você tem tudo. Você já tem tudo. Você tem o melhor. Você tem verdadeiramente aquilo que importa. Nós temos tudo, amados. Igreja do Senhor, nós já temos tudo. E como eu falei, amados, talvez você não esteja afastado, não esteja distante, mas algo ainda te inquieta, algo ainda te incomoda. Você sente que algo precisa ser rompido ainda. Você sente que ele não está da forma como você queria estar, deveria estar nessa presença. Se o teu coração ele está assim nessa noite, começa a orar, começa a clamar ao Senhor. Se tem algo que te incomoda aí,
Se tem algo que você sente que ainda precisa ser rompido, você sente que ainda não rompeu essa barreira e não está desfrutando totalmente, ainda não há uma entrega total, ainda há pesos, ainda há questionamentos, ainda falta algo a renunciar. Nessa noite, amados, é noite de entrega por completo.